pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos tranquilos em suas casas, com suas famílias, né? Infelizmente a gente ainda não pode se encontrar pessoalmente, mas independente de qualquer coisa, nossas aulas prosseguem e nesse vídeo eu vou continuar com a nossa revisão acerca dos assuntos que nós tratamos no início do ano, tá? E o assunto que resta, né, o último dessa sequência, é justamente níveis de formalidade da linguagem e variação linguística. Então nessa aula eu vou comentar um pouco a respeito de como a nossa língua funciona no uso cotidiano, né? Lembrando alguns tópicos fundamentais a respeito da variação linguística. E lembrando, esse é um tema que não apenas é importante do ponto de vista da nossa construção enquanto estudantes, enquanto cidadãos, né, compreender esses limites e as questões todas relacionadas à língua, como também é muito importante do ponto de vista dos vestibulares, tá? A maioria dos concursos e vestibulares faz exigências relacionadas ao tema da variação linguística. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, né? Nós temos dois níveis básicos de linguagem quando a gente fala a respeito da linguagem padrão do nosso cotidiano, tá? Nós temos o nível que nós chamamos de linguagem coloquial, que é a linguagem informal do dia a dia, aquela que é usada na maioria das situações que nós encontramos no cotidiano, tá? Que é aquela língua que você usa quando você fala na sua casa, que você usa nas conversas informais pela internet, que você usa no jogo de futebol com os amigos e assim por diante. Enquanto que, dentro do contexto profissional, dentro do universo do trabalho, a nossa tendência é buscar o que nós chamamos de linguagem culta, que é utilizada nas situações profissionais e, é claro, por conta disso, ela é mais formal, tá? Antes de qualquer coisa, nós temos que entender que a diferença entre esses dois níveis de linguagem não é uma diferença de importância. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos considerar que a linguagem culta ou formal é, digamos assim, uma linguagem melhor, mais importante ou mais relevante do que a linguagem do dia a dia. O que diferencia as duas é o contexto, ou seja, a situação de comunicação na qual elas são utilizadas. Então, por exemplo, se eu chego num jogo de futebol cotidiano com os meus amigos lá e acontece alguma situação específica, tomo um carrinho, né? Aí eu levanto, eu vou xingar o cara. Como que eu xingo o cara? Eu viro: caro cidadão, peço-lhe desculpas por ter que interpelá-lo com o meu questionamento, mas considero seu ataque deveras inadequado à circunstância de um jogo desportivo e espero que sejas punido por esta atitude a partir do julgamento do excelentíssimo senhor árbitro desta contenda. Isso é completamente inadequado a um jogo de futebol, a uma situação informal, né? Você vai lá e vai xingar o cara: ô, mano, você me deu um carrinho. Básico dos jogos desse tipo da língua portuguesa, tá? Porém, isso é muito importante, contexto. Se eu estiver dentro de uma situação profissional, enviando um e-mail profissional, por exemplo, para alguém que trabalha comigo, tá? Ou escrevendo um trabalho pedido pelo professor na escola, todas essas situações são situações que exigem uma linguagem mais formal. E vejam, quando eu falo linguagem mais formal, é importante entender que dentro da linguagem formal ou da linguagem informal, há níveis de formalidade e informalidade. Eu brinquei aqui com essa situação do futebol, isso é um nível de linguagem bastante elevado, quase erudito, que é aquele que a gente encontra, por exemplo, dentro dos textos jurídicos de direito e coisas do tipo. Já numa situação de uso da linguagem formal numa aula, como por exemplo o meu caso, eu não tenho a necessidade de utilizar certos termos que aparecem em outras circunstâncias formais. Eu não tenho necessidade de fazer isso por quê? Porque um dos objetivos fundamentais da comunicação é que nós sejamos compreendidos. A comunicação, independente dela ser formal ou informal, ela tem que ser clara, objetiva e ela tem que ser entendida pelo meu interlocutor. Quem que é o interlocutor? A pessoa com quem eu estou falando. Então não adianta nada eu chegar aqui nesse vídeo, dar uma aula com uma linguagem extremamente formal para um grupo de alunos de ensino médio. Por quê? Porque alguns podem até compreender todas as palavras que eu falo, outros talvez não. Eu vou dificultar a minha relação comunicativa com vocês, sendo que o objetivo é que vocês aprendam comigo.
Então o que eu busco? Eu busco um meio termo entre a linguagem formal e a linguagem informal para que eu possa me comunicar de maneira adequada. Esse meio termo é que a gente encontra, por exemplo, na propaganda. Tá? Quando você pega toda a área de propaganda, de publicidade, você pode ver que a publicidade ela fica entre o formal e o informal. Ela não é extremamente informal na maioria das vezes, depende do produto que está sendo vendido, né? Mas ela também não é totalmente formal, com nível super elevado de linguagem. Por quê? Porque senão ela vai se tornar antipática e estranha para aquele que eu quero convencer a comprar o meu produto, né? Para a pessoa por quem eu estou vendendo esse produto. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente isso, que a diferença entre os níveis de linguagem não configura-se como uma diferença de importância, não é uma diferença de valor, tá? É uma diferença de contexto, de situação de comunicação. Tudo bem? Quando eu falo a respeito de variedade linguística, do que eu estou falando? São as diferenças do modo de se comunicar em uma determinada língua. Tá? Toda língua possui possibilidades de variação de acordo com a situação, de acordo com o ambiente, etc. Eu classifiquei junto com vocês, né, 4 tipos básicos de variantes linguísticas que nós encontramos no nosso cotidiano. Tá? Nós temos as variantes regionais. O que são as variantes regionais? Como o próprio nome diz, a mudança linguística acontece de acordo com a região de origem do falante. Ou seja, se eu sou do interior do estado de São Paulo, eu vou utilizar um certo tipo de palavra, uma certa gíria, uma certa construção que é completamente diferente da forma como fala um cara do interior do Mato Grosso do Sul ou do interior da Paraíba e assim por diante. Às vezes, a diferença entre regiões não se dá apenas nessas regiões do Brasil mais distantes, mas aparece também em outras situações, tá? Por exemplo, dentro do próprio estado de São Paulo, nós encontramos uma diferença muito grande entre o pessoal que se comunica no interior do estado de São Paulo, na região onde nós nos encontramos, né, Araraquara, Matão, etc., do pessoal que se comunica na capital de São Paulo, que já tem gírias e modos de falar diferentes, e no litoral. Tá? E às vezes até dentro do litoral você tem o pessoal do litoral sul e do litoral norte e as gírias, os modos de falar, tudo isso muda. Então a variação regional, ela não depende das regiões estarem distantes, tá? Não é apenas a mudança que existe entre a língua portuguesa no Brasil e a língua portuguesa, por exemplo, em Portugal. Essa variação ela abarca regiões menores, regiões dentro do próprio estado, mas que tem características que tornam cada uma das variantes bastante diferente. Nós temos variantes históricas, ou seja, variantes que estão relacionadas ao avanço e à passagem do tempo, a mudança que acontece naturalmente na nossa língua. É só lembrar do exemplo que eu dei da palavra você, que é uma palavra que tem origem numa expressão chamada vós-me-se, mas na verdade o vós-me-se, que nós conhecemos, por exemplo, de filmes e novelas, vem de uma expressão muito mais antiga, que é o vossa mercê. Vossa mercê deu origem a você mercê, que deu origem a vós mercê, que deu origem ao você, que é o termo que nós utilizamos hoje em dia. E essa expressão não para de evoluir, a mudança linguística ela nunca para, essa mudança histórica ela continua acontecendo. Tanto que hoje, na comunicação escrita, nós não, muitas vezes, na comunicação, especialmente pela internet, utilizamos o você não no formato tradicional, né, com as 4 letras, mas apenas uma abreviação dele, com V e o C. Essa abreviação é um exemplo da mudança histórica, das variedades históricas. Mesma coisa para o uso do vós. Tá? No dia a dia, cotidiano, nós não utilizamos a forma vós para praticamente nada. Tá? Então, quando eu viro e falo, vós podeis me encontrar, né, vós estiverdes ontem aqui, essas expressões são antigas, são estranhas para a maioria das pessoas. Por quê? Porque são situações comunicativas do passado e com o tempo a língua mudou. Então quando a gente está em contato, por exemplo, com um poema escrito no século XVI, como são os poemas que veremos do Luís de Camões, é muito comum que o aluno se assuste, não entenda, tenha dificuldade, nós tenhamos que colocar um vocabulário para ficar mais claro o que está sendo apresentado naquele poema. Por que isso? Porque a variante histórica daquele momento não é mais a variante dos nossos tempos atuais. A variante histórica mudou.
Então é muito importante ter em mente que toda vez que você está em contato com um texto que tem uma diferença em relação ao seu modo de comunicação, por conta do momento em que ele foi escrito, nós estamos diante de uma variante histórica. Variante social, como o próprio nome diz, tem a ver com as camadas da sociedade, com as diferenças que existem entre os grupos sociais, tá? É o caso do uso de gírias. As gírias mudam não apenas de acordo com a passagem do tempo, não apenas de acordo com a região, mas às vezes de acordo com o grupo do que você faz parte. As gírias do pessoal do rap são diferentes das gírias do pessoal do surf, que podem até parecer, mas não são 100% iguais às gírias do pessoal do skate, e assim por diante. São vários pequenos grupos sociais. Os grupos sociais podem ser divididos de várias formas. Você pode ter, por exemplo, gírias ligadas a uma questão de orientação sexual, como é o caso dos grupos LGBT, que possuem algumas palavras e alguns termos que são usados entre eles e que são de comum conhecimento da maioria das pessoas. Isso demonstra uma interferência das relações sociais na comunicação. Então essa linguagem ela vai se definir por conta das diferenças de grupos sociais. Então por isso nós temos as chamadas variantes sociais da língua. Nós também temos, e por último, as variantes situacionais. O que eu quero dizer com isso? O nome situacional, né, já deixa bem claro. É de acordo com a situação, de acordo com o contexto. O que define esse tipo de variante é o contexto no qual você se encontra, tá? Ou seja, se eu estou dando aula para alunos do ensino médio, o tipo de linguagem que eu vou utilizar é adequada a esse contexto, tá? Pode ser que eu mude um outro termo para ficar mais adequado. Agora, se eu vou dar uma palestra em uma universidade, a minha linguagem se modifica, se aproxima mais da formalidade e talvez encontre termos que só funcionam naquele contexto. Então, uma variante que depende da situação é a mesma coisa com a linguagem profissional, com os jargões de profissão. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas isso diz respeito a quê? A todo o termo que é específico de uma área de trabalho. Às vezes, duas áreas de trabalho têm o mesmo termo, a mesma palavra, designando coisas diferentes. Isso é um exemplo de variante situacional, porque dentro de um grupo específico de trabalho você tem uma utilização, mudou o contexto, mudou o uso daquela palavra. Bom, muita gente tende a classificar a variante linguística, especialmente a social, né, que diz respeito à diferença entre classes sociais que existe na nossa sociedade, como um tipo de linguagem errada. Né? Ou seja, a pessoa que por um acaso, no seu cotidiano, por fazer parte de um grupo social específico, utilize termos que não são considerados como parte da norma culta ou da linguagem tradicional, ela é considerada como uma pessoa que fala mal, que se expressa mal, né? E ela comete o que nós chamamos de erro, tá? Esse conceito de erro do ponto de vista da linguística, do ponto de vista dos estudos da linguagem, é um conceito completamente equivocado. Porque erro não existe sem contexto, tá? O erro depende justamente do ambiente de comunicação do qual você faz parte. É o exemplo que eu dei de você jogando futebol e utilizando uma terminologia que nada tem a ver com o jogo de futebol, utilizando uma linguagem extremamente formal, soando esquisito para aquele grupo, tá? Quando uma pessoa diminui o valor da outra, do que ela está dizendo, tira sarro de outra pessoa, ou faz qualquer tipo de crítica objetiva ao modo dela se expressar oralmente, isso é o que nós chamamos de preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? É desvalorizar ou excluir uma pessoa pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se expressar no seu cotidiano, tá? Nós temos sim uma variedade mais prestigiada, o que nós chamamos de norma urbana de prestígio, que é a variedade que é usada como referência em situações formais. Mas nada disso diz respeito a, novamente, valor, ou seja, a algo que é melhor, a uma pessoa que é mais inteligente ou coisa do tipo. Não é a maneira como uma pessoa se expressa que diz se ela é mais ou menos conhecedora de determinado assunto, de determinada situação, tá? É claro que nós, se queremos nos tornar bons profissionais, nos tornar capazes de nos comunicar em diversas situações, temos que buscar um domínio de todas as normas possíveis, né? A gente tem que buscar um domínio de uma linguagem mais elaborada justamente para nos comunicar em situações
em que isso é exigido. Mas não é obrigatório, não precisa ser assim o tempo todo. Nós não precisamos humilhar, desfazer de pessoas que têm dificuldade por conta de falta de estudo, por conta da origem, por conta de diversos fatores e por conta disso cometeu o que nós chamamos de preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico é um tema importantíssimo que nós devemos tomar bastante cuidado. Bom, e como a gente escolhe a variante que nós vamos utilizar? Novamente, nós temos várias situações que definem a escolha da variante, tá? Nós temos que olhar qual que é o nosso público-alvo. Cai aqui no que eu falei de quando eu estou dando aula, né? Dependendo da turma para qual eu dando aula, a idade dessa turma e etc., eu vou mudar a minha linguagem, vou mudar o meu contexto de comunicação, tá? Depende da situação. Se eu estou numa entrevista de emprego, eu tenho que utilizar uma linguagem mais próxima da formalidade. Agora, se eu estou no bar com os meus amigos, não. Por quê? Porque a situação é o que determina a escolha da variante, tá? Depende do gênero textual que você está escrevendo, tá? Se você está se comunicando com alguém por e-mail, você pode ter um e-mail formal, que é aquele utilizado em comunicações formais, e vai ter uma linguagem formal, obviamente, mas você pode ter também uma comunicação pela internet, como aquela que nós fazemos em chats, como no Facebook, no WhatsApp, etc., que não exige, não demanda uma linguagem formal. Não é necessário que você utilize uma linguagem formal nesse tipo de comunicação. E, é claro, depende também do objetivo que você tem com aquele texto. Tá? Se o seu objetivo é passar uma boa impressão sobre você, sobre a pessoa que você é, sobre o seu estudo, demonstrar que você é uma pessoa habilidosa com o estudo, você vai utilizar uma linguagem mais elaborada. Se não for esse o caso, você não precisa. Então, dependendo do qual é o seu objetivo, é óbvio que a linguagem se modifica. Um outro tópico bastante importante que nós temos que levantar aqui é a questão dos estrangeirismos. Tá? O que eu quero dizer com estrangeirismos? É a presença de palavras estrangeiras na língua portuguesa. Estrangeirismo não é um problema, é parte natural de qualquer contato, porque a língua, seja ela qual for, ela sempre vai ter contato com outras línguas, tá? E a presença de estrangeirismo da língua portuguesa é bastante comum. A língua portuguesa, ela tem origem do latim, né, do latim vulgar, que era uma das línguas faladas na época da Roma Antiga e derivada do latim usado pelos romanos, né? Mas essa língua, que foi falada durante muito tempo lá na Península Ibérica, lá na região de Portugal, recebeu a influência de diversas culturas, desde os celtas até os árabes que dominaram aquele continente por um longo tempo. A língua portuguesa recebeu tanta influência que a gente pode dizer que ela é sim uma língua híbrida. Ela tem uma série de elementos, ela tem uma série de palavras, de termos que são de origens tão diversas quanto, como eu falei, o árabe, o celta, tá? E o próprio latim. Então, a gente não pode considerar que o processo de estrangeirismo é um processo ruim para a língua. Porém, é claro, a gente tem que tomar muito cuidado com o abuso do uso de termos estrangeiros. Tá? Há situações em que a gente utiliza termos de maneira gratuita, de maneira desnecessária, como é o caso do uso de palavras na propaganda, na publicidade. Você tem aí delivery. Né? Delivery é uma palavra super utilizada por aí para indicar entrega a domicílio. É uma palavra que não tem necessidade de ser utilizada dessa forma, a não ser, claro, por conta da ideia equivocada que nós temos de que uma palavra falada numa língua estrangeira de um país de primeiro mundo, como é o caso da língua inglesa, passa essa ideia equivocada de que isso tornaria a palavra melhor, mais bonita, mais interessante. Mas nada disso corresponde a algum valor concreto. Quando a gente fala de linguagem, quando a gente fala de língua, a gente não está falando de valores, tá? A gente não pode fazer juízo de valor. Nenhuma língua é mais difícil que a outra, nenhuma língua é melhor do que a outra, nem mais importante, nem soa melhor. Isso são questões de perspectiva. Tá? Então o estrangeirismo é um fenômeno natural. Vocês vão encontrar várias palavras na língua portuguesa, que eu vou até deixar algumas para vocês verem aí, né? Que são derivadas de palavras estrangeiras, tanto palavras importadas mais modernamente, quanto palavras bastante antigas, que estão na língua há muito tempo e a gente nem sabe que são palavras estrangeiras. Tá? E por último é importante comentar que quando uma palavra vem do exterior e ela passa para a língua portuguesa, às vezes ela mantém sua forma original, como é o caso de palavras como ok, tá?
Agora, existem situações em que ocorre o que nós chamamos de aportuguesamento, ou seja, o processo de conversão das palavras estrangeiras para o português. Então, muitas vezes você vai ter palavras como a palavra abajur, que vem do francês, tá? E que está totalmente aportuguesada, está totalmente alterada para funcionar na língua portuguesa. Mesma coisa de futebol, que é uma palavra que vem do inglês, football, e foi adaptada para um formato pronunciado hoje facilmente pelos falantes de língua portuguesa em qualquer país. Bom, essa foi a nossa pequena, mas importante aula sobre variação e temas relacionados aos níveis de linguagem, tá? É uma revisão ainda. Na próxima aula a gente inicia para valer o conteúdo novo, falando um pouco a respeito das figuras de linguagem, tema muito importante, especialmente quando a gente entrar na área específica de leitura de literatura e poesia, tá? Então, é importante que vocês acompanhem essas aulas e não percam o ritmo dos estudos. Nessa semana vocês não vão ter atividades relacionadas a este vídeo, mas a partir da próxima nós retomamos os exercícios e fiquem atentos sempre a isso. Obrigado pela atenção de vocês, espero que estejam todos bem, em casa, descansando e aproveitando esse tempo para atualizar seus estudos. Tamo junto, até a próxima.